De volta para uma conversa de peso com Alessio Blois. Alessio, ia te questionando quanto a essa chegada do PT, os primeiros movimentos do PT como partido organizado conquistando o poder. Né? Se hoje o PT há 12 anos presidência da República, indo para mais 4, naquele momento o PT engatinhava ainda, né? Não tinha nem eleito o primeiro governador ainda em 88, né? Não, nosso candidato a governador, nosso primeiro candidato a governador que eu tenho lembrança no estado foi o Olívio Dutra. Fizemos 50 mil votos. Imagina. Que foi, se eu fui eleito em 87, foi em 85 essa eleição do Olívio. Foi 50 mil votos para governador do estado. Mas no partido inteiro não tinha ainda nenhum, acho que não teve nenhum, naquela eleição de 85, acho que não tinha tido nenhuma vitória, né? Governador. Não, a governador não. Elegeu alguns deputados estaduais e federais no país, mas muito poucos. Como é que foi aquela chegada, hein? Tinha muita gente xingando vocês em campanha, hein? Como eu estava colocando antes, quando nós... Foi uma dificuldade a gente conseguir 12 pessoas para fazer a comissão, para filiar 12 pessoas para criar a comissão provisória do PT em Novo Hamburgo. Porque o PT era visto como bagunceiro, como grevista, como comunista, sabe? Então, a gente ia visitar pessoas conhecidas, assim, que a gente pensava assim, esse aí vai se filiar para nós conseguir criar o PT em Novo Hamburgo. E na hora, não, o sujeito saía de fininho, não queria saber, não queria se envolver com essa coisa perigosa que era a forma do PT fazer política, né? Então tivemos uma certa dificuldade de assim, em curto espaço de tempo, conseguir 12 pessoas para se filiarem para criar a comissão provisória do PT em Novo Hamburgo. Mas eu imagino que numa campanha como foi essa vitoriosa também não deve ter sido muito fácil. Né? Não. Estou falando de 87, eu me lembro em 89 o Lula na TV e o Brasil morrendo de medo dele, né? Então eu imagino 2 anos antes como foi aqui. Mas tem uma pequena diferença aqui para vereador, porque assim nós tínhamos, tanto eu como o Milton Fagundes, que fomos eleitos na época, nós tínhamos de 80 até 87, nós tínhamos 7 anos de trabalho comunitário, trabalho sindical e trabalho social, queria assim, né? Eu era presidente da Associação dos Moradores no bairro Canudos, eu participava de comunidades eclesiais de base, da Igreja Católica, participava do Sindicato dos Bancários, onde eu era bancário, onde eu trabalhava no banco, né? Então, participava de diretas já, de redemocratização, a gente fazia política, deixava 6 horas para dormir, o resto era atividade profissional e o restante era... Onde tinha muita atividade política. Então nós tínhamos uma vida muito... Porque tu acabava envolvendo teus colegas também. Sim, exatamente. Colegas que foram cabos eleitorais. Sim. Então esses 7 anos de trabalho, de militância política e social e sindical, eles agregam e as pessoas acabam te conhecendo. Então no bairro Canudos, onde eu morava, eu era o presidente da Associação dos Moradores. Aí esse medo ele se dissipa, por quê? Porque as pessoas viam o Alessio fazendo a luta comunitária por uma escola, só tinha escola até a 4ª série no bairro Canudos, nas escolas do município. Então nós lutamos por escola até a 8ª série, né? Nossa primeira luta no bairro Canudos foi escola para a 8ª série. Depois fizemos uma luta para conseguir o CIEP ali no Jardim Alcântara, que já era uma escola de ensino médio, né? Então o bairro Canudos era um bairro de 60 mil habitantes na oportunidade, tinha uma escola de ensino médio que era o Inácio Planck, que é bem próximo de Hamburgo Velho. Ali do Inácio Planck até o Rio dos Sinos e até o Aeroclube, não tinha uma escola de ensino médio, né? Então faltava quase tudo nesse sentido. E nós nos debruçamos sobre esse trabalho comunitário. Então as pessoas nos viam como pessoas bem intencionadas que estavam lutando pela comunidade. Daí esse peso do PT, do partido, o Alessio era do PT, isso se dissipou um pouco, né? Uma coisa que ficou mais forte na campanha do Lula, por exemplo. Aí é uma figura nacional e as pessoas não estão tão próximas da comunidade. E que tinha um discurso muito menos polido do que foi o Lula dos anos 2000, né? Sim,
Quando ele deu uma polida, ele se elegeu, né? Ele se elegeu, né? Isso. Quando ele deu uma mudada no discurso. Mas tu encontrava gente dizendo sai daqui comunista? Sim, a gente recebeu um monte de xingão, né? Porque nós também era bem cara de Batiam pau, de né? porta em porta, né? Sim, nós era bem cara de pau. É uma militância efetiva. Sim, porque nós, para criar o PT, tinha que ter um número X de filiados, que era uma exigência da lei eleitoral. Aí, mas como é que tu vai filiar gente no PT? Primeiro a gente procurava as pessoas mais conhecidas. Depois a gente fazia mutirões na cidade, passava de casa em casa com o nosso panfleto explicando o que era o PT e convidando as pessoas para se filiar no PT. Às vezes as pessoas não te recebiam, batiam a porta na tua cara, às vezes te recebiam, te ouviam, mas não se filiavam. E, sei lá, meia dúzia por dia tu conseguia filiar. Era uma alegria, era uma vitória. Conseguir filiar meia dúzia de pessoas no PT, precisava o quê? 200, 300 filiados na cidade para conseguir, conforme a lei eleitoral, criar o partido. Né? Transformar de uma comissão provisória com diretório, com executivo. Né? Era uma exigência da lei eleitoral. E nós vencemos todos esses obstáculos. Como é que foi o trabalho de Câmara, especialmente ali na primeira e na segunda eleição, uma Câmara de Vereadores bastante conservadora, aí, né? Um PMDB hegemônico na nossa cidade, e historicamente muito ativo. Na época eu acho que era PPR, hoje PP, ou talvez ainda PDS, na primeira eleição, PDS, né? O Maluf ainda concorreu em 89 com o PDS, né? Extremamente conservador, né? Como é que vocês faziam parte, como é que eram as sessões, como é que era levar um projeto e tentar implementar, vocês criaram a lei orgânica no município, né? Sim. Hoje um dos participantes dessa legislatura. Porque em 88 os deputados federais constituintes exclusivos fizeram a nova Constituição. Mas os vereadores, a lei previa que os vereadores das suas cidades fariam a lei orgânica e o regimento interno das câmaras, que aí não eram constituintes exclusivos. E junto com o nosso trabalho de parlamentar, fizemos também esse trabalho. Isso foi muito interessante, nós trabalhamos muito. Nós passava, eu ia para o banco de manhã, às 8 horas, saía às 2 horas do banco, que era 6 horas de trabalho, ia para a Câmara, passava a tarde na Câmara, passava da noite na Câmara. Por isso que eu digo que esposa, filhos e a tua vida privada, segundo plano. Né? Primeiro plano, as tarefas políticas e sociais e as mudanças sociais que são necessárias para mudar a sociedade para melhor. Esse era o nosso intuito, era o nosso sonho. Era o nosso combustível. Essa fixação, diria assim, uma espécie de fixação, né? Era o nosso combustível, né? E felizmente eu acho que fizemos muito nesse país. Fizemos um trabalho interessante. Eu digo, todos os petistas do país fizeram um trabalho interessante. Se hoje o Brasil, do ponto de vista social, está melhor, se houve uma inclusão social importante no país, isso, boa parte, é crédito dos militantes do PT, no país todo. A lei de iniciativa popular, que a nossa Câmara prevê, uma lei muito moderna até hoje, é uma coisa já daquele momento? Foi uma invenção nossa, do PT, minha e do Milton Fagundes. 5% das assinaturas dos eleitores da cidade, os eleitores da cidade podem promover uma lei municipal, uma coisa que eu não sei se até hoje já foi usada. Mas um instrumento valoroso para a nossa comunidade. Isso foi uma... Eu sei que em âmbito nacional já foi usado, né? Sim. Isso foi uma iniciativa minha e do Milton, da bancada do PT, na época nós dois, colocamos isso na Lei Orgânica Municipal. Tem uma outra ideia interessante que nós colocamos no regimento interno da Câmara, que é sessões comunitárias. Não existia em Novo Hamburgo sessões comunitárias. A Câmara sair e no bairro fazer uma sessão da Câmara. Isso também foi uma contribuição nossa. Uma outra contribuição nossa importante dessa oportunidade foi sessões especiais. Não existia. Existiam as tais sessões solenes, né? Mas não era. As sessões especiais que nós criamos, e depois eu, como vereador, utilizei muito dessa ferramenta para trazer a comunidade para dentro da efervescência da vida política, é que se um dia nós temos um tema importante para discutir, o tema do Rio dos Sinos, da poluição do Rio dos Sinos. Que hoje seria uma audiência pública. Isso. Então, eu comecei principalmente, nós criamos isso na Lei Orgânica e no Regimento Interno da Câmara, mas eu fui um vereador que, nos outros 2 segundos, no segundo e no terceiro mandato, utilizei muito essa ferramenta.
é de temas focados, específicos, trazer todos os agentes interessados no tema, colocar numa sessão da Câmara e fazer uma discussão um pouco mais aprofundada, no sentido assim, para avançar um pouco mais, sair só do superficial. E como eram sessões bem focadas em cima de temas específicos, fizemos muitas coisas interessantes nesse sentido em Novo Hamburgo. E aí que foi uma novidade que nós incluímos no regimento interno da Câmara. Candidato a deputado estadual, candidato a prefeito de Novo Hamburgo, né? E o término de 12 anos de mandato parlamentar. Quando tu vê, como nós tivemos uma eleição muito quente, muito acalorada agora, recentemente, né? Uma discussão pública como foi, através das ferramentas sociais, principalmente do Facebook, as pessoas discutindo muito o resultado da eleição antes de ele acontecer, né? Porque eu não vou falar de discutir política, porque para mim aquilo não é discutir política, eu acho que tu concorda comigo nisso. Mas uma discussão muito forte em torno de resultado, de que projeto vai governar o nosso país pelos próximos 4 anos. Isso é uma coisa que de alguma forma te anima ou tu só vê coisas que não sejam tão boas nisso? Não, eu acho que eu penso que a internet é um avanço. É uma ferramenta onde tu pode criar espaços de discussão política e de avanços em termos de reflexão política com a comunidade, com as pessoas. A política, nessa última eleição, algo muito interessante aconteceu, que a política entrou na vida das pessoas via internet, né? Hoje, por exemplo, é por isso que eu às vezes eu penso assim, mas eu sou um sujeito ultrapassado, porque a minha forma de fazer política era ir em praça pública, fazer panfletação, fazer caminhadas, fazer comícios. Hoje os comícios são da internet, verdadeiros comícios, né? É verdade. Então, isso eu acho que é uma vantagem. Por outro lado, uma coisa que eu percebi assim é que o nível, eu espero que as pessoas consigam se acostumar com essa ferramenta da internet e utilizá-la melhor, no sentido mais construtivo, não tão destrutivo. Porque se por um lado essas ferramentas... do debate, tu fala? Essas ferramentas das redes sociais, elas possibilitam um avanço e envolvimento de pessoas na política que de outra forma não existiria. Por outro lado, elas também permitem um rebaixamento da política num nível muito chinelão, eu diria, esse termo, no bom né? português. Muita chinelagem, né? No bom português, que eu penso que é um pequeno problema que eu percebi que existiu nessa campanha. Eu espero que ambas as forças políticas e os militantes se deem conta disso, que não de transformar, de utilizar bem como uma ferramenta importante. Né? Não desgastar uma ferramenta importante como a discussão política nas redes sociais com o rebaixamento da discussão. De alguma forma te animou os movimentos de junho do ano passado? Que começaram ali quase despretensiosamente, discutindo 25 centavos na passagem de transporte urbano e que tomaram as ruas desse país inteiro. Né? Eu gostei, fiquei animado. Foi um bom puxão de orelha? Foi um bom puxão de orelha. E terminou muito cedo? Eu acho que terminou muito cedo, e uma das razões, é a minha avaliação, né? Uma das razões que terminou muito cedo é se nós voltarmos ao início da nossa conversa do programa de hoje, numa sociedade líquida, fugaz, efêmera. Esse movimento não foi semelhante? Um dia tinha 600 mil pessoas no Rio, em São Paulo, na rua, e 2, 3 meses depois não tinha mais ninguém, sabe? Então, isso é um aspecto também interessante, né? Que estilo de vida é esse das pessoas que foram para a rua corretamente, em cima de reivindicações corretas para melhorar a política, e tão cedo, legítimas, né? E tão cedo tenham desistido? Então, não parece a mesma história do celular, que um ano depois já não é mais bom o suficiente, não é muita fugacidade, não é muito efêmero isso tudo, né? Então, por um lado, eu acho legal, assim, 100 pessoas ir para a rua e as 100 pessoas, cada um levantar um cartaz da sua reivindicação. O problema é que depois que tu sai da rua, e aí? Quer dizer,
quais são as bandeiras mais importantes e qual é o tipo de organização necessário para tu fazer valer aquilo nos meses seguintes. Então, como inchou as ruas do movimento legítimo de descontentamento com a política, também esvaziou. Então, aí nós temos um vazio, o vazio da continuidade. E, para mim, esse vazio da continuidade tem, de certa forma, relação com a questão da liquidez das sensações e das emoções e dos atos humanos. Eu não vou nem discutir o resultado das eleições majoritárias desse ano, mas quando eu penso no legislativo que se formou, e aí não quero entrar no critério de PP, de PT, de PSDB, de PCdoB, nenhum partido, mas quando a gente vê um Heinz sendo deputado federal mais votado depois de tudo o que ele falou na eleição no ano passado, depois a gente vê um Bolsonaro, um Crivella com uma votação tão extraordinária e tantas pessoas que me parecem tão danosas para a democracia, mas enfim, reflexos da democracia, me pergunto até onde ou para onde isso vai. O filósofo Alessio pode me dizer até onde isso vai? Para onde a gente caminha realmente, Alessio? Eu tenho um certo receio que estejamos caminhando por um certo fundamentalismo, ou fundamentalismos. Porque essa eleição para presidente, na reta final, não parecia assim? O bem contra o mal. O bem contra o mal? Nossa. Na última semana, o Aécio, eu não sou o candidato do PSDB, eu sou o candidato contra o PT. Quer dizer, o bem contra o mal, o bom contra o nocivo. Eu acho que eu temo um pouco. E não é só na campanha. Nas redes sociais, os fundamentalismos foram, quer dizer, exacerbados. Na reta final da campanha, isso aconteceu. E no mundo todo isso está acontecendo. E parece que olha não aconteceu, porque tem gente que continua com a bandeira de pé. Né? Exatamente, mas olha por o que, lado que é. Ótimo, mas o discurso parece tão inócuo. O conflito Israel e Palestina, então. agora o Estado Islâmico, sabe? Parece que os fundamentalistas, grupos nazistas, fascistas, se organizando no mundo parece todo. Parece a Alemanha pré-Hitler, na verdade. Né? O pois cenário me parece isso. Não te dá a impressão assim de um retrocesso do ponto de vista histórico? Eu queria que me trouxesse uma resposta diferente, mais otimista. Mas é só o crítico que eu estou vendo aí. É o que eu vejo hoje. Nós vemos uma neblina pela frente, é isso? Eu acho que sim, infelizmente. Está curtindo bastante a vida, podendo passear, viajar? Tá, uma viagem por ano. Tem que fazer economia durante um ano para viajar, e depois mais economia num ano para viajar de novo. Mas é muito legal, assim, fazer umas viagens de vez em quando, estudar, ler. Esteve viajando para a Alemanha recentemente? Nós tivemos, eu e a Lourdes e mais outros 2 casais, amigos nossos, nós estivemos em Amsterdã, nós estivemos na Bélgica e estivemos na Alemanha. Na Alemanha eu tive a satisfação de visitar a cidade do meu antepassado, Johannes Bloss, que veio para Campo Bom, que começou a família Bloss aqui na região, aqui, e uma cidadezinha chamada Aubing, a 80 quilômetros de Frankfurt, uma cidade com 1.700 habitantes. Eu e a Lourdes, minha esposa, fomos recebidos pelo prefeito da cidade. O prefeito da cidade passou o dia com nós lá, mostrou toda a cidade para nós e nos levou em 2 famílias de sobrenome Bloss, que ainda são daqueles parentes lá da época do imigrante. E estudando bastante? Bastante, é o que eu mais faço. Preparando uma faculdade que não termina na filosofia, vai para mais, é isso? A filosofia estou terminando agora, licenciatura e bacharelado. E assim, eu estou na dúvida entre fazer uma especialização em História da Filosofia na Unicinos, que é de 2 anos, ou ingressar num curso de Psicologia. No caso de Psicologia, eu teria 3 opções, que seriam a Unicinos, a Fevale ou a Instituição Evangélica de Novo Hamburgo. Eu ainda não defini qual, mas tudo isso ainda vai ter que ser definido até final de novembro agora. Política não precisa de esperar tão cedo, então, como agente. Não, como cidadão político eu estou todos os dias presente. Nunca me omito de dar minha opinião, as minhas ideias, expor as minhas ideias quando solicitado, mas aquela militância política como eu fazia antes, enquanto que eu estiver estudando, vamos dizer assim, vai ser difícil. Porque para mim estudar não é aquela coisa de
ir para aula, aquela coisa que acontece em sala de aula. Engatando. Aquilo para mim é só um aperitivo. Engatando. O mais importante é o que tu estuda em casa. Um curso no outro quer dizer que não vai ser tão cedo. Então. Como? Engatando um curso no outro quer dizer que não vai ser tão cedo. Não vai ser tão cedo. Assim, militância ativa, não vai ser tão cedo. Mas assim, a militância como cidadão político é permanente. Grande prazer conversar contigo. Eu também tive o prazer de revê-lo. Seja sempre muito bem-vindo aqui. E bom, né, eu te conheço, a primeira lembrança que eu tenho de ti é quando eu era vereador em Novo Hamburgo, tu eras do movimento estudantil da UNH, né? Então eu me lembro, eu tenho essa imagem, né? Tu era um militante ativo do movimento estudantil. Um pouco antes disso, o movimento do Betinho. Do Contra a Miséria, Ação da Cidadania. Ação da Cidadania contra a miséria, a fome e pela vida. O Comitê de Novo Hamburgo. Eu sou um pouco mais velho que tu, mas ainda participamos de uma mesma geração de movimento político e social. Ainda mais por conta disso, um prazer receber e poder contar um pouquinho dessa história. 30 minutos de programa, já me xingaram, já passou bastante o tempo, mas com certeza, com vontade de conversar por horas e horas aí contigo. Eu agradeço o convite. Hoje, numa conversa de peso com o ex-vereador e fundador do PT de Novo Hamburgo, Alessio Gloss. Continue agora com a programação da nossa TV NH e da nossa rede Comunidade de Televisão.